Prezados cursistas, tudo bem com vocês? Hoje encerramos nossas aulas com o estudo da unidade 4. Nesta unidade intitulada Gestão das Instituições de Ensino, trataremos da gestão das instituições de ensino na dimensão administrativa e pedagógica. Nesta unidade, nós teremos como objetivos compreender a estrutura administrativa e pedagógica da escola, identificar as incumbências da escola e dos professores, compreender o funcionamento e a importância do colegiado escolar, da caixa escolar e do conselho de classe. Reconhecer a importância do regimento escolar e do projeto político-pedagógico no exercício da democracia e da cidadania na instituição escolar. Associar o crescimento na carreira ou a demissão do serviço público com a avaliação de desempenho. E relacionar a ética profissional com o desempenho e bom andamento da instituição escolar. Iniciaremos, então, falando sobre a dimensão administrativa e pedagógica da escola. Podemos definir a escola com a seguinte estrutura. Aqui, nós temos um modelo de organização escolar. Nesse modelo aqui, vocês podem observar que nós temos o diretor e o vice-diretor e o colegiado em um mesmo nível. Logo depois, nós temos o setor pedagógico, o setor administrativo e o setor financeiro. E logo abaixo de cada um, vem quem faz parte de cada um desses setores. Esse organograma, ele vai mudar conforme a visão de quem o faz e conforme o tamanho da escola e do número de seus funcionários. Vamos falar, então, sobre a organização administrativa. A organização administrativa da escola, ela é planejada tendo em vista a necessidade do cumprimento do seu papel. Toda escola, ela tem uma estrutura administrativa, pedagógica e financeira. Conforme estabelece o artigo 12 e o artigo 13 da lei, da LDB, que é a Lei 9394/96, tanto as escolas públicas como as escolas privadas, ela tem suas incumbências. Observem o slide. O artigo 12 diz que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, elas terão a seguinte incumbência: elaborar e executar sua proposta pedagógica. Segundo, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Terceiro, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Quarto, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Quinto, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Sexto, articular-se com as famílias e a comunidade,
criando processos de integração da sociedade com a escola. 7º, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 8º, notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Lembram quando discutimos sobre essas incumbências da escola? Quem não se recorda, deverá rever a aula 2, quando falamos sobre o currículo na LDB. No artigo 13 da LDB, fala sobre as incumbências dos docentes. Observem. Artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de, primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Segundo, ele deverá elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos. Quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Quinto, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Sexto, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Os professores devem participar da elaboração da proposta pedagógica. Sabemos que, geralmente, essas reuniões acabam acontecendo aos sábados ou depois do horário de aula. E os professores não gostam de participar, acham cansativos, chatas, e acaba ficando tudo nas mãos do supervisor pedagógico. Mas é preciso que cada professor tenha consciência da importância de participar desse momento. Mesmo porque, no momento do seu planejamento, no momento de elaborar e executar o seu plano de trabalho, é necessário que se conheça o projeto pedagógico da escola. O professor precisa estudar e pesquisar estratégias para se trabalhar com os alunos, bem como para recuperar os alunos que não conseguiram o rendimento previsto. É o professor quem deve ministrar as aulas, ter responsabilidade de cumprir os dias letivos e a carga horária, participar dos períodos dedicados ao planejamento, buscar um melhor desenvolvimento profissional. Ele também deve participar das atividades que buscam o bom relacionamento da escola com a comunidade e com as famílias dos alunos. A escola cabe administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, o que revela claramente uma descentralização administrativa e o exercício de sua autonomia
em decisões importantes para o seu funcionamento, tendo como eixo norteador a sua missão. Qual missão, professora? Que missão você está falando? Eu estou falando da missão da escola. Geralmente, a escola tem em um quadro grande, logo na entrada na escola, assim que a gente entra na escola, tem um quadro com a missão. Só para vocês, a título de exemplo para vocês, exemplos de missão de escola. Oferecer ao aluno educação de qualidade através do resgate de valores e da construção do conhecimento, para que o aluno se torne um cidadão consciente e responsável, contribuindo para o desenvolvimento do meio em que vive. Atender cada aluno na sua individualidade, oportunizando bases para seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico, social, proporcionar uma educação reflexiva e significativa para formar cidadãos competentes para atuar em sociedade, agir com responsabilidade social e ambiental, gerando valores para nossos alunos, familiares e colaboradores. Isso é exemplo de missão de escola que eu peguei só para vocês terem uma noção do que estou falando. Mas, geralmente, quando vocês entrarem na escola, vai ter um quadro exposto logo na entrada da escola, missão da escola. Tá bom? Muito bem. Vamos falar, então, sobre o quadro de pessoal. O quadro de pessoal das escolas estaduais, ele observará o número de turmas autorizadas e registradas no Sistema Mineiro de Administração Escolar, ou seja, SIMAD. O número de cargos de professores regentes de turma ou de aulas será o necessário para atender às turmas autorizadas para o funcionamento da escola, inclusive as de projetos autorizados pela secretaria. Para a quantificação de professor eventual, será considerada apenas o número de turmas dos anos iniciais do ensino fundamental. O professor eventual, além das substituições de docentes, ele deve colaborar com a supervisão pedagógica nas atividades de reforço dos alunos. Para a quantificação de auxiliar de serviços de educação básica, que a gente chama de ASB, serão consideradas também as turmas dos projetos, aluno de tempo integral e aprofundamentos de estudos, devidamente autorizadas. Não haverá secretário de escola em escola indígena e escola que funcione em unidade prisional e centro socioeducativo. Então, nesses lugares, não haverá secretário de escola. O cargo de assistente técnico de educação básica, que é o ATB, ou auxiliar de área financeira, ele será provido exclusivamente por servidor que comprove habilitação em técnico de contabilidade ou que seja, graduado em ciências contábeis. Os servidores em ajustamento funcional são excluídos da quantificação, exceto os detentores do cargo de PEB, de EB e AEB, que exercerão funções conforme estabelecidos no artigo 5º desta resolução. Quando eu estava falando, eu estou falando especificamente de professor, especialista e auxiliar, tá?
número de alunos por turma será definido pelas autoridades responsáveis em Minas Gerais. A enturmação é feita com base nos seguintes quantitativos. Observem. Aqui está a etapa. E aqui o número de alunos por turma, tá? Nos anos iniciais do ensino fundamental, quantos alunos que nós podemos ter por turma? 25 alunos. Ah, professora, mas a minha sala tem 27. Por quê? Porque se chegaram 2 alunos a mais na escola, nós não vamos deixar esses alunos ficar sem receber esses alunos, né, gente? Então, vai variar. Anos finais do ensino fundamental, nós teremos 35 alunos. No ensino médio, até 40 alunos. Na educação especial, de 8 a 15 alunos. Agora você me pergunta, mas professora, tem sala do ensino fundamental que tem 40 alunos. Acontece das séries finais do ensino fundamental que tem 40 alunos. Acontece a mesma coisa que eu falei aqui nos anos iniciais, tá? Se chegaram 3 alunos a mais aqui, a gente não vai deixar ficar sem receber esses alunos. Então, a turma acaba ficando com 38 alunos. Cabe à escola assegurar que os alunos tenham 200 dias letivos e 800 horas aulas. Isso é anual, tá, gente? Não se pode alterar o calendário escolar e os horários normais de aula, exceto em estado de greve ou autorização expressa do órgão central a que a escola estiver vinculada. Quem está vinculado ao município é a Secretaria Municipal de Educação. Quem está vinculado ao Estado é a Superintendência Regional de Ensino. O professor tem responsabilidade pela aprendizagem do aluno. Esse é o sentido do seu trabalho e da sua disciplina, a aprendizagem. O aluno é a razão da existência da escola e da existência do professor. Toda superestrutura administrativa, pedagógica e financeira da escola, ela é montada para atendimento ao aluno no seu processo de aprendizagem e formação. Vamos falar agora, então, sobre o regimento escolar. O regimento escolar, ele aborda elementos fundamentais, indispensáveis ao funcionamento da escola. Sendo que o regimento, nele são definidos a filosofia da escola, os objetivos da escola, a organização administrativa e didática, e disciplinar como instrumento legal que organiza e define a escola. Então, tudo que eu quiser saber sobre a escola, sobre o regimento da escola, existe esse documento chamado regimento, é lá que nós vamos encontrar. É como se fosse o cérebro da escola. Tudo que eu precisar saber sobre as normas de funcionamento da escola, deverei consultar o regimento. O regimento fixa a organização e regula o funcionamento da escola. Ele define as atribuições de todos os seus servidores e deve ser elaborado segundo a legislação de ensino e as normas do sistema. Ele garante a regularidade legal dos atos escolares. Vamos falar agora um pouquinho sobre o colegiado escolar. A gestão democrática das instituições públicas deve ser assegurada com base na participação dos docentes em conselhos e no direito de participação da elaboração da proposta pedagógica da escola,
conforme dispositivo da lei da LDB 9394/96. No seu artigo 14, diz que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. No seu artigo 15, diz que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. O colegiado escolar, ele é o órgão representativo da comunidade escolar, com a participação de professor de educação básica, regente de turmas e de aulas, professor de educação básica que exerce outras funções, especialista em educação básica e demais servidores das outras carreiras, que constitui o segmento de profissionais em exercício na escola. Participam também alunos de qualquer nível de ensino, com idade igual ou superior a 16 anos. Pai ou responsável por aluno menor de 16 anos que esteja regularmente matriculado e frequente no ensino fundamental, que constitui a comunidade atendida pela escola. O diretor, ele sempre será o presidente do colegiado. Quando surge algum problema na escola, principalmente de ordem pedagógica, administrativa ou financeira, o colegiado deve ser consultado antes de tomar qualquer decisão. Os membros do colegiado, eles são escolhidos através de voto secreto, em eleição, convocado especialmente para esse fim. Como deve ser a composição desse colegiado? Observem. Número de alunos. Uma escola que tenha até 250 alunos, ele terá no colegiado 4 membros titulares e 4 suplentes. Uma escola que tenha de 251 a 1.400 alunos, ela terá 8 membros titulares e 8 suplentes. E uma escola que tenha mais de 1.400 alunos, ela terá 12 membros titulares e 12 suplentes. A reunião do colegiado escolar é feita pela convocação de seu presidente. Quem é o presidente? O diretor da escola. Ou por, no mínimo, 2/3 dos membros titulares, ou ainda por solicitação da comunidade escolar, ordinariamente, a cada mês. E extraordinariamente, sempre que necessário. Quem faltar 3 reuniões consecutivas ou alternadas sem justificativa, essa pessoa é automaticamente desligada. É obrigatório a presença de metade mais um dos membros titulares para que aconteça a reunião. A convocação para essas reuniões, ela deve ser feita por escrito. Qualquer pessoa pode participar da reunião,
mas não poderá votar e nem permanecer no local no momento da votação. Todas as reuniões, elas deverão ser registradas em ata, que depois de aprovada e assinada pelos presentes, deve ser divulgada à comunidade escolar, sendo livre acesso a todos os interessados. Vamos falar agora sobre caixa escolar. A caixa escolar administra os recursos próprios e transferidos pela União, estados e municípios, no cumprimento dos objetivos pedagógicos da escola. Em outras palavras, é a conta bancária da escola. Todo o dinheiro que vem para a escola é nessa conta que será depositado. Qualquer coisa que a escola for adquirir, seja bens de consumo ou permanentes, tem que obedecer às dotações orçamentárias quando se tratar de recurso público. Deverá ser feito orçamento em vários lugares. Escolher o que for mais vantajoso, para só depois utilizar os recursos públicos disponíveis. A Caixa Escolar se sujeita ao cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais e tributárias relativas à sua atividade. Como exemplo, declarar anualmente imposto de renda, elaborar relação anual de informações, ou a RAIS, negativa ou com vínculos, elaborar declaração de débitos e créditos tributários federais, que é DCTF, referentes às ações financeiras, de acordo com a lei vigente à época. Deverá elaborar a declaração de imposto de renda retido na fonte, que é a DIF, atualizar na Receita Federal do Brasil ou responsável pelo CNPJ, substituição do presidente da referida Caixa Escolar. Mudou o diretor da escola, tem que ir lá e tem que substituir. O presidente da Caixa Escolar sempre será o diretor da escola. E dela podem fazer parte professores e demais servidores da escola, pais e responsáveis, e alunos maiores de 18 anos. A Caixa Escolar conta também com a comissão de licitação, que deve ser eleita em assembleia para um mandato de 2 anos. E conta também com assistente técnico da educação básica, com formação em contabilidade. Lembra que falamos lá atrás que tem que ter o curso técnico ou curso superior de ciências contábeis? Então, que exerce o papel de auxiliar de área financeira, com atuação na Caixa Escolar. Agora falaremos sobre o Conselho de Classe. O Conselho de Classe é uma reunião que envolve professores, especialistas da educação e o diretor da instituição, com o objetivo de analisar a aprendizagem dos alunos e o processo de ensino. O Conselho de Classe, ele tem como finalidade possibilitar uma avaliação integral do aluno e da prática, consequentemente, da prática docente, para juntos definir estratégias para a solução dos problemas conhecidos e diagnosticados. Normalmente, os conselhos acontecem nos finais dos bimestres, trimestres ou semestres, quando são discutidos encaminhamentos pedagógicos, notas e comportamento de alunos.
Em uma escola em que a gestão democrática prepondera, o conselho de classe, ele desempenha o papel de avaliação dos alunos e autoavaliação de suas práticas, com o objetivo de diagnosticar a razão das dificuldades do aluno e apontar as mudanças necessárias nos encaminhamentos pedagógicos para superar tais dificuldades. As reuniões do conselho de classe, elas não devem acontecer somente nos momentos de fechar as notas, mas de forma mais comum, a fim de detectar e sanar as dificuldades antes do encerramento dos semestres. Agora vamos falar sobre avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho de quem? Dos funcionários da escola. A avaliação de desempenho dos profissionais da educação, ela foi introduzida a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como condição para o crescimento na carreira. No estado de Minas Gerais, com base na autonomia do Estado para baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, foram implantadas, então, duas modalidades de avaliação de desempenho, que é a avaliação de desempenho individual e a avaliação de desempenho especial. Tanto uma avaliação quanto a outra apresenta as mesmas características, diferenciando-se em termos dos objetivos e do período avaliatório. São objetivos da avaliação de desempenho individual: aprimorar o desempenho do servidor dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, aferir o desempenho do servidor no exercício de cargo ocupado ou função exercida, valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor, identificar necessidades de capacitação do servidor, fornecer subsídios à gestão da política de recursos humanos, possibilitar o estreitamento das relações interpessoais e a cooperação dos servidores entre si e suas chefias. Promover a adequação funcional do servidor. Contribuir para o crescimento profissional do servidor e para o desenvolvimento de novas habilidades. E contribuir para a implementação do princípio da eficiência na administração pública do Poder Executivo Estadual. O resultado dessa avaliação, ele é utilizado para fins de incentivo e premiação, mas ele pode ser utilizado também como forma de punição conforme a legislação vigente, podendo culminar até na perda do cargo público ou da função pública. Caríssimos, encerramos assim a nossa quarta unidade. Agora, nesse momento, vocês irão fazer a segunda atividade avaliativa. Como atividade, vocês deverão se reunir em grupo de no máximo 5 pessoas e escolher um nível de ensino e uma modalidade de ensino e discorrer sobre elas. Depois, vocês farão a socialização com seus colegas. Muito bem, sentiram dificuldade? Acredito que não.
A resposta seria de acordo com a escolha de vocês. Sabemos que temos 2 níveis de ensino, que é a educação básica e o ensino superior. Poderiam escrever sobre qualquer um dos 2. Quanto às modalidades de ensino, poderiam discorrer sobre a educação especial, a educação de jovens e adultos, a educação indígena, a educação à distância, educação rural e a educação quilombola. Qualquer uma dessas modalidades que vocês tenham escolhido, bastariam falar sobre as principais características de cada uma. Muito tranquilo. Espero que eu tenha sido clara. E assim encerramos a nossa aula. Leiam as unidades no caderno didático e participem dos fóruns. Um grande abraço.